Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia de Deus que é Pai, a luz do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos, irmãos e irmãs, que somos pecadores, mas reconheçamos também a infinita misericórdia de Deus. Com o nosso canto, peçamos o perdão. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Ó Cristo que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Senhor, que vireis dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à alegria da vida eterna. Amém. Oremos. Apresentemos ao Senhor nossas preces, intenções, pedidos, agradecimentos. Nos lembremos dos nossos falecidos, também daqueles que nos pedem oração. Ó Deus, pela loucura da cruz, ensinastes de modo admirável ao mártir São Justino a sublime sabedoria de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Início do livro de Tobias. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui
para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que pela sua própria glória e virtude nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar-se à fé, à virtude ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois meu Deus, vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois meu Deus. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois meu Deus. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. A seu lado eu estarei em suas dores. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois meu Deus. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois meu Deus, vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois meu Deus.
Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns, matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que Jesus havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje que nós escutamos, caiu a ficha no coração, na cabeça, na inteligência de homens, aqui, dos chefes dos judeus, diz ali o começo do Evangelho. Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, aos anciãos do povo, aos homens do templo, em parábolas. E eles estavam gostando da parábola emocionante até, E Jesus foi contando, criando imagens, um homem, um rei, E aí os seus empregados, os homens que arrendaram sua terra, se revoltam contra ele. E a historinha é boa de ouvir. Ele mata um, espanca o outro, No final da parábola, pum! Esse cara está falando de mim? Ué, será que eu sou isso aí? Só não falou meu CPF? E aí, meus irmãos, quando a gente é desmascarado por alguém, pela nossa própria consciência, por uma ficha que cai, só tem duas opções diante de nós. Ou a gente fica ferido, magoado, ou a gente se humilha a si mesmo, pede perdão, recomeça, muda de caminho, de rumo, A gente só tem essas duas opções na vida. E aqueles homens escolheram uma opção. Queriam então prender Jesus porque compreenderam
que Jesus havia contado a parábola para eles. A carapuça serviu, né? E o problema passou a ser Jesus e não eles. Veja, Jesus contou essa parábola para você, mas a parábola está errada. Jesus contou essa parábola para você e ele está sendo injusto com você. Você não é o que está na parábola, é isso. Jesus é que está equivocado. Quando nós somos desmascarados ou quando a gente sai da desilusão, da autoilusão, né? Desilusão é outra coisa. Quando a gente sai da autoilusão da vida, o que a gente faz então? E muitas pessoas, por graça e misericórdia de Deus, receberam a oportunidade de sair da autoilusão. Sair daquela convicção profunda, enraizada, que está errado isso aí. Seja para qual assunto for. Quantas vezes se caminha anos e anos na vida, numa profunda convicção de que fulano não vale nada, olha o que ele fez comigo, não é isso? E as nossas ilusões vão caindo, para não dizer máscaras, porque às vezes, quando a gente usa a palavra máscara, a gente está falando do mascarado, a gente está falando de uma pessoa, às vezes, mal intencionada. E muitas pessoas são mal intencionadas, mas outras muitas pessoas, elas não são mal intencionadas, elas só são iludidas, infantis, rasas, toscas. Mas tudo isso gera em nós apego, identidade e segurança. Apego, identidade e segurança. Por pior que seja, por mais sofrido que me seja, eu tenho um apego naquilo ou naquele. Por mais difícil que seja, eu conheço aquilo ou aquele, então me dá segurança. Por que com muita facilidade as pessoas desistem ou voltam atrás? Porque por mais sofrida que seja a vida dela, por mais assim, que seja, né? Até mesmo humilhante, mas pelo menos eu sei como é, né? Pelo menos eu já me acostumei a lidar com isso. A novidade, a felicidade, a paz, ela me é estranha. Vai saber como é que é ser feliz, né? Pode ser perigoso ser feliz, né? Então, pelo menos eu sei como é. E a gente repete coisas. A gente não vê isso nas nossas famílias? Faz com o filho agora exatamente como a minha mãe ou meu pai fez comigo antes. Mas não era você que reclamava disso, mas pelo menos eu sei como é que é, né? Eu entendo o que é briga, eu entendo o que é inferno, eu entendo o que é palavrão, eu entendo o que é miséria, eu entendo o que é discutir, um dorme na sala, o outro dorme na cama, 5 dias sem se falar dentro da mesma casa. É muito doído, mas eu sei como é, né? E meus irmãos, muitas pessoas, elas não são mascaradas, elas são iludidas de si, dos seus apegos, das suas convicções. E Deus vem com a sua misericórdia, através de fatos e pessoas, e tira ou a máscara ou a corda da ilusão. Mas acredite, aqui em Alto Piquiri não tem. Ou tem? Deixa eu ver. Não tem não. Só em Belo Horizonte, onde eu estava, lá tem bastante, aqui não tem não. Os mineiros tem bastante, aqui, deixa eu ver. Deixa eu terminar de ver. Não tem. Aqui não é o nosso caso. Mas acredite, por aí, tem muita gente que diante dessa graça de Deus se dói, se fere e se revolta. A pessoa resolve proteger ou a máscara, ou proteger a sua ilusão, e resolve então, diz aqui a palavra, prender Jesus, né? Matar Jesus. E nós também podemos fazer isso. Eu pego a minha ferida ou a minha ilusão, guardo ela bem guardadinha, e mudo de padre, mudo de paróquia, mudo de freira preferida, mudo de grupo de oração, não é mais o grupo de oração da quinta que me serve, ou da terça, da capela não sei aonde, o grupo da matriz, e a pessoa está protegendo aquilo, e protege, porque aquilo gera identidade também. Quem sou eu, né? Aqueles homens tinham muito a perder se eles dessem o braço a torcer a Jesus, né? Jesus veio refundar todas as coisas, então, de algum modo, a verdade de Jesus até tirava a utilidade deles enquanto homens dos sacrifícios de bois e cabritos e pombas no templo. Tudo isso vai acabar se você andar com Jesus. E nós temos as nossas identidades tão enraizadas em nós, né? E aí então, meus irmãos, a parábola é esta, é a parábola do reino, é a parábola do povo de Deus, a parábola da vinha, a vinha do Senhor. É um tema muito caro aos profetas e aparece também nos Salmos. O povo, a realidade dos que creem em Deus, né? Como uma vinha que precisa ser cultivada e que tem um dono. E aí então Jesus conta a parábola para eles. Vocês acreditam? Conta uma história para vocês. Um homem, ele plantou uma vinha, ele cercou, ele fez o lagar, ele construiu a torre de guarda, ele fez tudo para essa vinha. O investimento foi dele. Aí ele arrendou
para alguns vinhateiros. A gente conhece essa realidade do arrendamento, né? Arrendou a terra do fulano. Muito bem. E viajou para longe, foi para longe. Na época da colheita, de vez em quando, é a época de colher. Na época da colheita, ele manda os empregados dele, lá do seu reino, lá nesse outro país, nessa outra cidade, para colher os frutos, né? Tem que colher o fruto. Eu tenho uma parte disso, porque eu sou dono da terra, né? É o combinado. Mas os agricultores falaram, quer saber? Não vamos pagar o dono da terra, não. Que 30%? Rapaz, você é maluco? Não. Manda ele vir cobrar. Se ele quiser, ele que vem cobrar. Não é isso? Nem que Deus me apareça na minha frente, eu não falo, eu não vou, né? Muito bem. Então manda ele vir cobrar. Se ele quiser, ele que vem cobrar. E aí toda vez que ele mandava algum empregado seu ir lá cobrar a parte dele, espanca, bate, prende, o sujeito não volta. Que coisa mais estranha, até que ele pensa, bom, o meu filho, eles vão respeitar, filho, vai lá cobrar o fruto, vai lá pegar a nossa parte. Ah, aí vem o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança. Bom, vamos entender essas imagens então. Deus plantou a vinha, ou seja, a igreja e a vida. Vamos resumir aqui. Vida e igreja é um feito de Deus. Deus fez tudo, Deus predispôs tudo para nós. E Ele nos coloca para administrar isso. E o que Ele quer de nós? De vez em quando Ele vem colher, porque é dele. E o que é que Deus vem colher de nós? Primeira coisa, a fé. Segunda coisa, as boas obras da fé. E nós precisamos identificar quando é tempo da colheita. O que é o tempo da colheita? Tempo da colheita também são duas coisas, grosso modo. Sempre, Deus mandava aqui então seus empregados, que são os profetas, né? Os profetas do Antigo Testamento, quase todos eles foram martirizados pelo próprio povo, né? Então Deus de vez em quando mandava os profetas, ele suscitava uma unção, ele suscitava uma profecia, ele levantava um homem, um Isaías, um Ezequiel, por exemplo, para pregar, para anunciar determinado tipo de verdade, um aspecto do conjunto todo da fé. E aí o primeiro fruto, a primeira colheita é justamente quando a gente escuta. E quando a gente escuta, Deus espera poder colher de nós a fé. Quando dentro de nós, ao escutar, a gente diz, é verdade mesmo isso aí. Nossa, que bonito, né? Pena que tão pouca gente escuta. Oh, meu Deus. Aí você está ouvindo. Aí você fala, amém. Oh, Jesus, me ajuda. Nossa, amém. Aí você vai lá e faz suas preces a partir daquilo que ouviu. Primeiro fruto, a fé. Onde? No ato de ouvir. Segundo fruto, a prática disso que escutei. Onde? Na vida, nas circunstâncias da vida. Deus vem colher de nós o que semeou em nós. Então, de vez em quando, Deus olha para você e para mim e fala assim, acho que está na hora de colher paciência dessa pessoa. Já tem umas 3 semanas que ultimamente ela anda escutando pregação, conversou sobre paciência. Vamos colher essa paciência? Aí lá vem Deus colher a paciência através das coisas. Encontra a paciência, ou eu, no ato de desenvolver o fruto da paciência, escolho usar da ira e falo assim, Deus vai me perdoar, mas não sou obrigado a ser tapete de ninguém, não. Ó, você... Ele falou, oh, meu Deus do céu, tanto que eu planto, na hora de colher, não colhe. E aí, falando de paciência, estamos falando de qualquer outra virtude, de qualquer boa obra. A gente começa a ouvir bastante, ler os evangelhos das últimas semanas, começa a falar bastante sobre caridade, e aí você até assistiu um filme de São Francisco de Assis, um documentário de Maria de Calcutá, até caiu uma lágrima, Deus viu a lágrima descer. Deus falou assim, olha, mais uma semana está no ponto de colher caridade dessa pessoa. Caridade. Mais uma semana eu vou dar uma ocasião dela ver o que tem no bolso e dividir metade com alguém. E aí vem Deus colher através da vida. E o que acontece? Porque se a gente for ajudar todo mundo, esse povo faz fio sem parar, porque não. E Deus fala, eita bexiga, toda vez que eu tenho que colher, ai misericórdia. E falando disso, estamos falando de todas as outras virtudes, todos os outros frutos do Espírito. Deus vem colher fé e boas obras. Através de um consentimento interior, porque voltando aqui no exemplo da caridade, há quem escute falar sobre, ou assista o filme lá do São Francisco, da Madre Teresa, e no ato de ouvir ou assistir o filme, já ali, já não deu fruto. Não é bem assim não.
Isso aí, o padre fala porque ele não sabe como é que é a vida nossa no dia a dia. A pessoa aqui já dentro já não está dando fruto dela. Então Deus vem colher o fruto. Foi assim na história do Israel de Deus. Até que vem o próprio Jesus. E aqui tem um fato então, né? Eles tomam uma conclusão. Aí vem o herdeiro, vamos matá-lo. E aqui, meus queridos, tem algo assim para a gente pensar. O que o pecado não faz com a nossa inteligência? Jesus coloca na boca deles uma pergunta. Aí eles pegam o herdeiro desse rei, mata o rapaz, não dá o fruto, mata o rapaz. Jesus coloca na boca deles uma pergunta: o que esse rei vai fazer com esse povo que matou o filho dele? Bom, esse rei vai vir, sei lá, vai matá-los também, vai condená-los, vai lascar com eles, né? Foi cutucar o filho do rei, ó que falta de juízo. É como se Jesus estivesse perguntando assim: tá, e você está achando então que você pode matar o filho do rei e vida que segue? Você é louco? Sim, eu sou louco. E qual é a nossa loucura, meus queridos? A loucura de viver como se a gente não fosse se encontrar com Deus um dia. As pessoas vivem como se não fossem morrer, como se Deus não existisse. Isso aqui é a loucura da vida. A gente vive como se não fôssemos morrer, como se Deus não existisse. Ou se você quiser inverter, pode inverter também. Vive como se Deus não existe, como se Deus não existisse e como se um dia não fosse morrer. Me digam vocês, porque eu estava gostando da historinha, né? Capítulo por capítulo aqui, uma minissériezinha boa. Isso aqui dá um Netflix danado. Jesus falou assim: o que vocês acham que vai acontecer no último capítulo? No penúltimo capítulo, o menino é assassinado por um bando de homem que não tem, né? Tudo que tem é porque o rei deu. O que o rei vai fazer com ele? É verdade, não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso, meu anjo? Amor, você achou que era assim a vida? Você achou que você ia chegar no seu trabalho hoje, meio nervoso? Aí a pessoa às vezes fala: fulano, está atrasado de novo, querido? Porque você não sabe a vida que eu passo lá em casa. Você achou que você ia responder nessa altura e não ia levar as contas? As pessoas, elas vivem como se semente não desse fruto, assim. Elas plantam o que elas querem e se magoam com o que colhem. É doido, filho. No que você acha que vai dar isso? Ah, com certeza ele vai vir muito bravo. Eu falei: claro, com certeza ele vai vir muito bravo. Você não pensou nisso antes. Mas o pecado, meus irmãos, ele tem esse poder de embrutecer a inteligência. E o pecado, ele tem esse poder de anestesiar até o bom senso da vida. No que você acha que vai dar isso? Esse jeitão, esse estilão, essas repetições. Você tem certeza que não vai colher o que planta? Isso em tantos âmbitos da vida. Mas falando aqui especificamente também, nessa visão escatológica do fim das coisas, diante do próprio Deus. E veja, meus irmãos, Deus nos leva a sério. A vida, ela é séria. Ela não precisa ser chata. Ela não precisa ser sem cor. Ela não precisa ser neurótica, ela não precisa ser adoentada. Mas a vida, ela é séria. As nossas oportunidades são coisas sérias. As oportunidades do pequeno bem, das pequenas virtudes, dos pequenos passozinhos que a gente pode dar na vida. É sério cada pequeno passo, porque devagar você vai ao longe. É sério a oportunidade que eu estou tendo, assim, bobinha, de me santificar um pouquinho, de me melhorar um pouquinho, porque devagar você vai ao longe. Fala para quem está do teu lado: o céu está longe, viu? Fala: o inferno também está longe, viu? E devagar a gente chega um em outro. Ué? E ao mesmo tempo que devagar você vai ao longe, gente, de um modo muito rápido a gente desperdiça muita coisa, né? Que dia é hoje? 1º de junho, amigo. Dá para acreditar num negócio desse, gente, que é 1º de junho de 2026? Não foi ontem um Natal? Pelo amor de Deus. Não foi ontem um Réveillon? Não é? E nessa de... segunda-feira... Segunda próxima agora. E nessa de segunda próxima... né? Já foram 20 segunda-feiras. E por 20 vezes aquele passo de ir para a academia não foi dado, de emagrecer não foi dado, começar a rezar terço não foi dado, ler Bíblia não foi dado, né, assim? Não foi ontem que na virada do ano muitos casais se viraram: feliz ano novo, amor. Não, porque esse ano, toda semana nós vamos tirar um tempinho só para nós dois.
Pelo menos uma quinta-feira à noite, uma sexta-feira à noite vai ser só nossa, sem criança pelo meio. E lá se foram 20 sextas-feiras. 20 oportunidades. 20 tacinha de vinho que não foi bebida. 20 porçãozinha de batata que não foi pedida. 20 passeiozinho que não foi feito. E aí na soma desse monte de 20 que não foi feito, outras coisas acabou não sendo feitas, né? Porque daí também, né? Tem que ajudar, né, gente? Então, ao mesmo tempo que devagar se vai ao longe, é muito rápido esse devagar que se vai ao longe. Isso passa, gente, já é junho de novo, meu Deus do céu. Né? E aí, o que fará o dono da vinha? Com todo esse desperdício, com toda essa ignorância. E Jesus atribui tudo isso a si mesmo, falando do filho que vai ser agarrado, jogado fora, né? Não lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores deixaram de lado, rejeitaram, tornou-se a pedra fundamental mais importante. Jesus está falando dele. Ele foi rejeitado, deixado de lado. É um nazareno aí. Agora ele é a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor. É admirável aos nossos olhos, porque a ressurreição é admirável aos nossos olhos. Mas aqui está, meus irmãos, o mistério do reino de Deus na terra. Como grande vinha, Deus faz a parte mais difícil, espera de nós o fruto, e a gente precisa devolver o fruto. E a gente devolve o fruto. Primeiro movimento da devolução do fruto: temer a Deus, o santo temor de Deus, respeitar a Deus. Segundo movimento da devolução do fruto, a piedade. Deus, eu vou devolver o fruto não só porque eu tenho medo dele, eu vou devolver o fruto porque eu o amo. Eu o amo. O temor e a piedade, eles andam juntos. E pelo temor eu devolvo o fruto, mas pela piedade eu devolvo o fruto, inclusive limpinho, bem embalado. A piedade é essa capacidade de pôr afeto e esmero, né? A gente aprende a amar a Deus. E eu devolvo o fruto por sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por sabedoria, porque convém que seja assim, porque é belo que seja assim, porque me faz bem que seja assim, é justo que seja assim. Daqui a pouco, como em toda a missa, a gente vai dizer: é nosso dever e salvação. Demos graças ao Senhor. É nosso dever, é temor isso, hein? E salvação, é piedoso isso. Entenderam então, esse cara está falando de nós. Mas eles poderiam pegar isso e falar assim: mas ele está errado. Quem disse que eu não devolvo os frutos? Não é só que Jesus estava falando de nós. Jesus está falando de nós algo muito feio. E sim, nós somos feios. Jesus está falando de homens terríveis, querendo associar esses homens terríveis a nós. E foi bem associado mesmo, encaixa certinho. Não é só que Jesus contou para eles e eles se viram naquela situação mesmo. E aí, ou se dói e protege, né? Se agarra, se revolta, ou se humilha. E humilhar-se a si mesmo através do arrependimento, do recomeço, não é coisa fácil. Só que Jesus diz: quem se humilha a si mesmo será exaltado. Humilhar-se a si mesmo. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E entrar nessa estrada do como é que é ser diferente do que eu sempre fui. Igual criança, né? Você sabe, meus irmãos, que às vezes algumas coisas na nossa vida se apresentam a nós e a gente vira criança naquilo. Já viu criança tentando fazer as coisas, não é? Tropeça, cai, faz torto, erra, não fica bem feito aquilo. E às vezes a única coisa que a gente sabe fazer bem feito é o mal. Porque nunca fez o bem, agora na hora de fazer o bem é meio desajeitado mesmo, é meio desengonçado mesmo, não é isso? A pessoa nunca abraçou um filho, vai abraçar agora depois de velho? Vai ser meio desengonçado abraçar filho depois de velho. Nem a barriga encaixa mais, dois gordos querendo ser, né? A pessoa, né, fisicamente, você vê que a pessoa ela é desmilinguida assim, né? Mas daqui a pouco você fica fluente no abraço, daqui a pouco a gente fica fluente na oração, daqui a pouco a gente acostuma, a gente aprende o bem. Mas para aprender o bem é preciso ser humilde, né? Não ter vergonha de errar no caminho de aprender o bem. E eu acho que aqueles homens olharam para si e falaram assim: rapaz, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabrielo, né? Eu não, nessa altura da vida agora eu vou, bora, segue, toca para frente. Só que estavam indo na direção errada da vida. E aí, meus queridos, primeira leitura que nós ouvimos tão bela,
da segunda carta de São Pedro desejando e dizendo que existe, né? Por isso que ele desejava: graça e paz vos sejam dadas, concedidas abundantemente. Existe uma paz que é, e uma graça que é abundante, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor, e o seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento de Jesus. Olha que lindo isso, mediante o conhecimento de Jesus, nós temos tudo o que contribui, o que ajuda para a vida e para a piedade. Deus dá os meios, Deus dá a providência. Temos tudo o que contribui para termos vida e termos piedade. Por meio de tudo isso nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que nos tornássemos participantes da natureza divina. As maiores promessas. Qual é a maior promessa? O céu, a vida eterna. Mas mais, ou junto com isso, nos tornarmos participantes da natureza divina, disse aqui, depois de libertos da corrupção, da concupiscência desse mundo. Participantes da natureza divina. Vamos pensar aqui rapidinho, o que é um santo? Santo é aquele no qual a única explicação é a presença de Jesus. Então, aquela paciência não é humanamente explicável. Humanamente eu sei o que é paciência, mas a paciência que aquela pessoa vive ou expressa não é humana mais. Já decolou. Igual avião. Como é que o avião voa? Primeiro por um ato muito normal da física. Velocidade e movimento. Ele vai andando na pista, vai andando, até que ele decola. Dá aquela novidade, né? Um bichão desse tamanho voando. Olha, como é que pode? Então veja, o passarinho também é assim, né? Bate asinha, vai. Quando você acha que ele vai cair, ele... Aí ele já nem bate tanto a asinha. Esse sobrenatural. Participar da natureza divina. Olha que lindo isso. A natureza divina em nós, plenamente lá na ressurreição. Mas já aqui nessa vida, nós vamos participando da natureza divina. Essa nossa natureza humana, ela vai sendo elevada. Então você olha para um e você vê que aquela paciência, e o ser humano é humanamente capaz de ter e reconhecer, mas aquela, só Deus explica. A sabedoria, o entendimento, a generosidade, a fortaleza, aquela resiliência, aquela fé. Ontem eu tive a graça de estar lá em Belo Horizonte, na Guaspamira, uma grande obra de evangelização dedicada a Nossa Senhora, por causa de Nossa Senhora de Medjugorje, uma obra do Padre Oscar. E aí as pessoas, a gente chega nesses lugares, né? Sobretudo quem é dos inícios, quem é desde sempre, gosta de contar a história. Aqui, padre, isso aqui não era assim, isso aqui... né? Era uma fábrica, não sei do que, lá, de chapa de metal, não sei, enfim. E um lá me contando que estava no dia que foram lavar aquilo tudo as primeiras vezes, que foram alugar, muito caro o aluguel, não tinha R$1 no bolso, mas vamos, enfim. Aquela fé, o ser humano é capaz de ter fé, não é? A gente não tem fé? Tem Copa do Mundo, não tem? A gente é capaz de ter fé, né? Eu ontem no aeroporto, o Palmeiras ganha de 1-0. 8 minutos de acréscimo. Não faça isso com o Palmeiras. Nós não temos capacidade para ir. Onde é que está passando esse jogo? Onde é que está passando esse jogo? Achei um canal do YouTube que parecia uma rádio, só tinha voz. Pênalti para os homens, para o inimigo. Pênalti para os homens maus. Eu tenho fé. Falei, ô Senhor, eu estou bagaço. Já não assisti o final da Champions. Foi bem na hora da minha pregação no sábado. Essa semana vai ser uma doideira, eu estou aqui. Em nome de Jesus, essa bola podia pegar na trave também, né? Ah, pelo amor de Deus. Onde é que pegou a bola? Correu, bateu na trave. A gente é capaz de ter fé. Correto? Agora, ter fé, vai entrar ou não vai entrar o pênalti? Se entrasse, o que você perde com isso? Mas chega uma hora na vida que você vê que uma pessoa tem fé num assunto, que só Deus explica a fé que ela tem naquilo. Só Ele para ver aquilo. A natureza divina em nós, quando a gente anda com Deus. Fala, nossa, que bonito essas coisas. Eu quero. Aí pronto, já deu um fruto para Deus, que é o fruto da fé.
Aí continua São Pedro falando, né? Por isso mesmo, irmãos, dediquem todo o esforço. Olha que bonito. Dedique esforço, faz tua parte. Não faça pouco caso de coisa tão bonita. Você recebeu um presente tão bom. Então, cuida bem disso aí. Dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé. O princípio das coisas é a fé, mas ela sozinha não faz todas as coisas. Junte na fé de vocês, juntai à vossa fé a virtude e o conhecimento. Ao conhecimento, junta ao autodomínio, e ao autodomínio coloca a perseverança, e a perseverança coloca a piedade, e a piedade, amor pelo outro, e esse amor pelo outro, uma caridade. Caridade é o amor para além de tudo, apesar de tudo, está ali. Isso é o amor de caridade, é um amor virtude, é um amor dado por Deus através do Espírito Santo. E nesse caminho, meus irmãos, nas lutas que se apresentam a nós, o salmo de hoje, né, tão bonito, possamos nós dizer também: vós sois o meu Deus, no qual eu confio inteiramente, para dar o fruto que é fácil, para dar o fruto que é difícil, para ajuntar à minha fé todas as virtudes necessárias, né, para ter em nós a natureza divina e para não desperdiçarmos a vinha do Senhor, a igreja e a vida, presente de Deus para nós, mas Ele quer o fruto. E para a gente não desperdiçar também as ocasiões de dar o fruto, quando a gente escuta a verdade de Deus e nas ocasiões que Deus, através da vida, permite ou põe diante de nós, que nós possamos devolver o fruto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos rezar. Você que está em casa nos acompanhando, reze conosco também. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, bondade e misericórdia, nós os louvamos por essa segunda-feira, por esse início de semana. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu socorro. Dai-nos, ó Pai, o Teu Espírito, vós que já nos destes a vinha, vós que já destes tudo. Dai-nos o Teu Espírito, para darmos a vós aquilo que é justo, belo e digno. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor e misericórdia, olhai a vinha da humanidade e concedei, Senhor, mais uma vez, Tua misericórdia, Tua benevolência para com os povos. Enviai, Senhor, vossa luz, vossa verdade aos que governam e que têm poder sobre as nações, sobre os pobres, para que os pobres sejam lembrados em suas necessidades e aflições. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor e misericórdia, que do lado aberto do coração do Teu Filho Jesus fizestes brotar a Tua igreja, concedei ao vosso povo santo a graça das boas obras, da fé, de testemunhar o Evangelho do Teu Filho Jesus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor e misericórdia, que nos destes a vinha, a vida e a fé, olhai, Senhor, com bondade os nossos limites, nossas imperfeições, e dai-nos o Teu Espírito. Santificai, Senhor, a nossa vida. Colocai em nós, Senhor, algo da Tua natureza divina, para que tenhamos em nós a paz e a graça. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor e bondade, assim como Davi no Salmo, nós também proclamamos hoje: vós sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Nós os apresentamos agora, Senhor, os nossos pedidos mais profundos, as nossas aflições. Te apresentamos, Senhor, as nossas urgências, necessidades. Renovamos, Pai, em nome de Jesus, a nossa confiança em vós. Nós nos lançamos em vós, nas nossas aflições, as nossas tribulações. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor e misericórdia, no mistério profundo da nossa liberdade diante de vós, dai-nos, ó Pai, em nome de Jesus, temor e piedade e sabedoria, para dar a vós os frutos que o Senhor espera, para não lançarmos fora Jesus, o Teu herdeiro. Dai-nos, ó Pai, pelo Espírito Santo, a humildade, quando somos desmascarados ou quando somos convidados a sair das nossas ilusões. Dai-nos, Senhor, a alegria e a simplicidade das crianças,
para aprender uma vida nova. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também, irmãos e irmãs, por todos que nos pedem oração, se recomendam a nós, por todos que nós trazemos hoje no coração, no pensamento. Sejamos agora intercessores de tantas lutas, de tantas cruzes, de tantas vidas, daqueles que amamos, em favor daqueles que sofrem, daqueles que têm esperado em Deus por uma resposta, por uma intervenção do céu, da misericórdia divina. Escutai, ó Pai, aquilo que o nosso coração suplica à Tua misericórdia agora, em favor dos que amamos, em favor daqueles que fazem parte da nossa vida. Nós os pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. No altar de Deus, com o pão e o vinho, façamos a oferta da nossa vida. Estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar de Deus as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Concedei, Senhor, nós os pedimos, celebrar dignamente esses mistérios que São Justino defendeu com admirável coragem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O sangue que o santo mártir Justino derramou à imitação de Cristo para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim, transformais a fragilidade humana em força e aos fracos dais coragem para o testemunho por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, vos celebramos na terra, louvando vossa majestade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Façamos memória dos nossos falecidos, amigos, familiares, e todos os que já partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, de Maria Isabelle, que pede a cura e a saúde, e dai-nos a todos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, São Justino e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
escolho decidir por ti. No altar eu me entrego, e renova minha vocação. Tua é a minha vida, eu escolho decidir por ti. No altar eu me entrego, e renova minha vocação. Proclamemos isso. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois meu Deus. Proclamemos mais uma vez. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por vir a nós. Obrigado, Senhor, por desejar os frutos que o ser humano é capaz de dar. Obrigado, Jesus, por se importar com os frutos que eu tenho em mim, por desejar cada um deles. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós e nos permitir participar da Tua natureza divina. Tua é a minha vida, Senhor, e é bom que seja assim, é justo que seja assim. Deixai em nós hoje, Senhor, o temor, a piedade, deixai em nossos corações hoje a fé, a perseverança, a humildade diante da Tua verdade. Nós nos confiamos a Vós, Senhor. Dai, Senhor, a tantos de nós hoje a graça de conseguir descansar em Vós, esperar por Vós e de Vós. A graça, Senhor, de fiar e tecer a vida com o Senhor e não sozinhos, porque o Senhor é bom. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Refeitos com o pão do céu, nós os pedimos humildemente, Senhor, que obedecendo aos ensinamentos do mártir São Justino, possamos permanecer sempre em ação de graças, pelos dons que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Eu não sei se hoje à tarde vai ter missa, que eu cheguei... Mas eu não estou sabendo nada. Mas a gente avisa aí nos WhatsApp, né? E para você ajudar a gente a avisar também o pessoal que gosta da missa da segunda-feira, fim de tarde. Amanhã, às 6 da manhã, missa aqui no santuário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Justino, de São José, da Virgem Maria, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E nos saudemos desejando a paz e o amor que vem de Cristo. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do